mas Deus pode. E Deus tem uma palavra aos nossos corações. 2 Reis, capítulo número 18. Está aberto sua Bíblia aí? Deixa a Bíblia aberta que nós vamos falar um pouco aí na palavra de Deus, versículo a versículo. E diz assim: e sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi de Zacarias. Verso de número 3 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez o quê? Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi. Verso de número 6, vem comigo. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado. Verso número 13, e eu encerro aqui a leitura. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, diga comigo, Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e tomou. Verso de número 15, diz assim: assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Verso de número 19, e Rabassés lhe disse: ora, diz a Ezequias, assim diz o rei da Síria, que confiança é estas com que confias? Capítulo 19, e aí eu encerro a leitura, verso de número 28, que diz assim: por causa do teu furor contra mim e por tua revolta subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei um anzol no meu nariz e um freio na sua boca e nos teus lábios, e farei voltar pelo caminho por onde viestes. Verso número 32. Portanto, diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, não lançará flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, e nem levantará contra ela tranqueira alguma. Ali está escrito trincheira, mas na versão Almeida está dizendo tranqueira alguma. Olha aqui para mim todos, para que você possa prestar atenção. Todo texto da Bíblia tem um contexto. Se você não entender o contexto, você não vai entender texto, e tem gente que cria pretexto para pregar o texto sem ler o contexto. Por isso, nós temos que entender todo o contexto para entender o texto. O que nós estamos... A Bíblia aqui, Deus colocou no meu coração, dentro deste tema, é impossível, mas Deus pode. Olhem aqui para mim. Na Bíblia fala de vários reis. E muitas vezes as pessoas são novas convertidas, ou até mesmo vêm à igreja, muitas vezes não entende, porque eu começo a falar do rei daqui, do rei de lá, do rei daqui, do rei de lá, falo, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada. E mais ainda, se você for ler a Bíblia inteira, quando chega lá em Crônicas, começa a falar vários nomes, e não sei quem gerou não sei quem, não sei quem gerou não sei quem. Vocês já leram isso aí? Aí desanima, irmão, desanima, e fala, meu Deus, quanto nome. Mas eu aprendi também que lá em Crônicas diz assim, não sei quem gerou Timão. Timão nasceu na Bíblia. Foi em outro lugar, nasceu na Bíblia. Nasceu na Bíblia. E Timão. Viu, varão da bateria? Mas preste atenção aqui. A Bíblia nos fala sobre um rei. E esse rei chama-se Ezequias. E ele começou a reinar com 25 anos. Quantos anos? 25. Vem comigo aqui, eu não revelo RG, pessoal. É na Bíblia aqui, vocês vão aprender na Bíblia aqui. 25 anos ele começa a reinar. E quando ele começa a reinar, ele começa a ter uma posição, ou um posicionamento. Primeira posição, está na Bíblia, capítulo 18, verso número 4 em diante. Ele pega todos os altares que os reis anteriores haviam adorado e diz assim, a partir de hoje nós vamos adorar somente ao Deus de Israel. Ele toma uma posição. Após tomar essa posição, ele chama o povo e diz, olha, a partir de agora nós vamos olhar somente para Deus. A terceira posição que ele toma é,
Neste momento havia um rei chamado Senaqueribe e outros reis que estavam invadindo, e o povo, com medo, começou a servir a este rei, ou a se inclinar ao rei. E a terceira coisa que ele diz assim: eu vou tomar uma posição, eu não vou servir a rei nenhum. Três coisas que nós precisamos entender. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos ser abençoados, e aí nós temos aqui esse texto que diz: é impossível, mas Deus pode. Mas muitas vezes Deus não está podendo, porque primeiro, nós estamos adorando alguns deuses, e muitas vezes os deuses não é os deuses feito com mão ou escultura, mas muitas vezes o Deus da sua vida, muitas vezes é o teu emprego, só o dinheiro que você tem, muitas vezes o carro que você tem, muitas vezes até mesmo algo que tem, você idolatra tanto, você tem como um Deus, e impede o próprio Deus trabalhar na sua vida. A segunda coisa que Ezequias faz, ele diz assim: a partir de agora, nós não vamos servir, ou nós não vamos ficar debaixo de jugo de nenhum rei. Eu quero tomar uma posição, eu vou me aproximar de Deus e ter intimidade com Deus. Esta noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer: Deus está te procurando para ter intimidade com Ele. Mas Deus, eu quero vitória. A vitória só vem quando nós temos intimidade com Deus, quando nós somos íntimos com Deus. E Ezequias, ele diz: não só eu, mas todo o reino, a partir de agora, vai se aproximar de Deus. E como se aproxima de Deus? É quando você se afasta do pecado, é quando você se afasta daquilo que Deus não quer, é quando você se afasta da fofoca, é quando você se afasta da promiscuidade, é quando você se afasta daquilo que impede Deus trabalhar na tua vida. E quanto mais você afasta disso, mais você se aproxima de Deus. E esta noite eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chama de fogo. A Bíblia diz que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar. A Bíblia diz que o ouvido dele não está fechado. Mas muitas vezes o que impede é o afastamento. Mas essa noite Deus está chamando você e me chamando para dizer: venha ter intimidade comigo, venha se aproximar de mim, venha viver a minha glória, venha viver a minha intimidade. Ezequias resolve fazer isso, ter intimidade com Deus. Ezequias resolve dizer assim: olha, a partir de hoje eu quero sentir de verdade quem é Deus. Ezequias, a partir de agora, ele diz assim: ó, eu não quero ir para o monte, ir para o monte é bom, eu não quero, não, eu quero eu e Deus, eu quero ser íntimo de Deus. Esta noite Deus me trouxe aqui porque algumas pessoas entraram aqui e estão dizendo assim: mas eu não consigo, eu não tenho força, tem algumas coisas que têm me prendido, tem alguns altares que têm me prendido, tem algumas coisas que não me faz ser 100%. Deus esta noite está dizendo para você e para mim: basta você dizer eu quero. Tem gente que não entendeu. Basta você essa noite dizer eu quero ser íntimo. Aí Deus vai te dizer: então eu sou o Deus que te fortaleço. Porque muitas vezes você está dizendo: ah, mas eu não tenho força. Deus não está querendo que você tenha força, Deus está querendo que você tenha disponibilidade e um posicionamento. Se você não tiver posicionamento, Deus não cria robô, liga e desliga. Deus está dizendo: eu te dei o livre-arbítrio, eu te dei a forma de viver, mas eu preciso de um posicionamento teu. E qual que é o posicionamento? Deus, eu estou aqui, eu quero ser usado, eu quero ser cheio. Porque quando você se posicionar desse jeito, Deus vai dizer: então tá bom, eu te encho, eu te fortaleço, eu te perdoo, eu te renovo, eu te faço da tua vida algo diferente. E esta noite eu estou cheio de Deus para profetizar sobre a tua vida. As velhas coisas vão se passar e Deus vai fazer tudo novo. Se pregava, vai pregar, se exaltava, vai exaltar, se falava em línguas estranhas, vai ser renovado em nome de Jesus. Esta noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer: é tempo de um posicionamento. Mas não é fácil se posicionar, porque quando você se posiciona, você perde gente. Sempre quando você se posiciona, você muitas vezes vai perder amigo. Sempre quando você se posiciona, até dentro da igreja mesmo tem gente que se afasta de você. Quando você se posiciona e começa a ser diferente, aí a gente vai começar: ó, o homem, ó a irmã Bíblia lá. Ixi, agora que ela resolveu, agora só quer fazer jejum, só quer não sei o quê. É isso aí. Nem todo mundo vai entender o mistério que Deus tem na tua vida. Por isso que Deus de vez em quando tira algumas pessoas de perto da gente. Eu tenho uma frase
que diz assim: decisões decidem destinos. Mas a semana passada eu comecei a ler um livro que diz assim: decidir dói, mas não decidir mata. Muitas vezes nós deixamos de decidir e nós matamos a nós mesmos, porque nós começamos a carregar umas tranqueiras do nosso lado. Carrega gente que não tem a mesma visão que a gente. Carrega pessoas que muitas vezes quer ver ao nosso mal. Ele bate nas costas, não para falar que é amigo, mas para ver onde a peixeira entra. Essa noite Deus te trouxe aqui para dizer: toma um posicionamento. Cuidado com quem tu está andando, está te puxando para baixo. Ah, pastor, mas se eu falar, mas pastor, a Bíblia não tem que falar, não fala, ó, com bom e com suave aqui nós vivemos em união. Sim, temos que viver em união com todo mundo, mas alguns têm que viver bem longe da gente. Na vida, eu resolvi ter união com algumas pessoas bem longe, uns lá no Afeganistão e eu aqui em Mogi das Cruzes. Para de querer alegrar todo mundo. Para de querer agradar todo mundo. Nem todo mundo tem a posição que você. Ezequias diz assim, ó: a partir de hoje a coisa vai mudar. A partir de hoje a coisa vai mudar. Eu vou tomar uma posição. Deus essa noite chamou algumas pessoas aqui para dizer: tome uma posição. Mas só que é o seguinte: a partir desse momento que Ezequias tome a posição, no 4º ano que ele está reinando, a Bíblia diz que um tal de Senaqueribe se levanta. Eu não sei você, mas sempre quando eu ponho a me disponibilizar ou estar numa posição, sempre há guerras. Quer ver a guerra ser instalada? Faz um jejum para você ver. Quer ver o diabo ficar endemoniado? Começa a cantar, aleluia, de manhã começa a cantar. Irmão, parece que aquele dia o diabo fala: ah, é? Vai cantar? O pneu fura, o papagaio fica rouco, o periquito pega H1N1, o cachorro pega Covid, tá tudo errado, perde o táxi, o Uber cancela, e irmão, dá uma confusão. Chega no serviço, o patrão briga, a marmita azeda, irmão, dá tudo errado. Porque quando você toma uma posição, o inimigo fica dizendo: eu vou atrapalhar para ele parar. Se tiver tudo tranquilo na tua vida, algum problema está em você. Porque eu não sei, eu digo por mim. O dia que eu falo, eu vou fazer um jejum, irmão, aqueles meninos na escola tá tudo virado no giraia. Tudo virado no giraia. É um que entope o piso, é um que quebra a porta, é um que bate no outro. Eu falo: eita Jesus, eu só estava querendo fazer um jejumzinho hoje. E esse Ezequias não é diferente. Ele toma uma posição. Capítulo 18, verso de 4 diz: porém, no 14º ano de Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá. Subiram e disseram: vamos acabar. Mas eles não subiram agora para já aguerrear, não. Ele subiu da pior forma possível, irmã Geralda. Ele sobe, cerca a cidade e manda mensageiros, dizendo: nós vamos acabar com vocês. Olhem aqui para mim. O pior da guerra, Andréia, não é apenas guerrear, mas é ser afrontado diante da guerra. O que matou, e aqui o livro do pastor que eu quero recomendar para você como, o que fez Israel entrar dentro das cavernas, não foi o próprio Golias, mas foram as ameaças que Golias ficava todo dia: eu vou matar vocês, eu vou matar vocês, eu vou acabar com vocês, eu vou pegar vocês. E esse Ezequias está ali. Ele diz: eu tenho uma posição, eu não quero mais saber de outros deuses. E então Senaqueribe, o rei, começa a ameaçar, dizendo: eu vou acabar com vocês. A ameaça é pior do que a própria guerra, porque a ameaça, ela desencadeia em muitas pessoas a ansiedade. A ameaça muitas vezes faz com que nós nos paralisemos. E tem gente que muitas vezes sabe que isso acontece com você e fala: olha, eu preciso conversar com você.
E tem gente que é tão ansioso que não aguenta. Não, se quem fala agora, fala. E aí passa a noite sem dormir. Tem pessoas que, devido serem tão ansiosas ou passar por algumas questões, você precisa falar na hora. Você manda um zap dizendo: olha, eu preciso conversar com você. Meu Deus, fala logo. Aí já liga de vídeo e liga de novo. Fala logo. Meu Deus. E a ameaça que Ezequias está recebendo de Senaqueribe é para paralisar eles. Essa noite Deus colocou essa palavra no meu coração, porque tem pessoas que entraram aqui e têm sido ameaçados, afrontados, e você está paralisado dizendo: e agora? Você entrou aqui, o Espírito Santo de Deus fala no meu coração que o inimigo tem tentado paralisar a tua mente, paralisar você, não com a guerra propriamente dita, mas com ameaças, dizendo: vai quebrar, hein? Ixi, você fez L, vai quebrar. Você fez B, vai quebrar. Olha como está o comércio. Ixi, essa dor aí, não sei não, hein? E aí você vai no Dr. Google: dor do lado direito, essa dor não sei o que lá, 2 meses. Aí você já está falando: Jesus, está vendo? Eu vou morrer. E pior ainda, aí pergunta para a vizinha: vizinha, eu estou com dor assim. A vizinha fala: meu Deus, minha mãe começou com a dor assim, em 2 horas morreu. E aí você começa a levar isso para a cabeça e te paralisa. Essa noite Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer: é noite de libertação. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3 a seguir: tudo que é puro, tudo que é verdade, tudo que é santo, nisso pensais. E mais ainda, a minha Bíblia diz que Deus tem para você plano de paz e não de mal. A tua vida não chegou até aqui para ser envergonhado, não. Deus tem um projeto grande para você. Pense aquilo que Deus está pensando ao teu respeito. Vive aquilo que Deus vive ao teu respeito. Capítulo número 18, versículo de número 17. Coloca aí para mim, Herbert. Contudo enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabasaris e a Ramanés de Laquis com um grande exército ao rei Ezequias. A Jerusalém subiram e vieram a Jerusalém, e subindo, vindo eles, pararam no pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu eles: Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebás, escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Ramanés lhe disse: ora, diz o rei Ezequias, assim diz o rei da Síria: que confiança é essas que vocês confiam? Deixa eu explicar aqui o texto. O inimigo vai até a cara do rei, da casa do rei, e diz assim: vocês estão confiando em quem, rapaz? Porque o inimigo não tem medo da gente para afrontar, não. Ele chega e fala: você vai ver, eu vou acabar com você, eu vou acabar com a tua vida. Você está confiando em quê? Você está pensando em quê? Agora que você é crente, você está achando o quê? Foi isso que ele falou. Vocês estão confiando em quem? Glória. Vocês estão confiando em quem? Há pessoas que entraram aqui, que você resolveu aceitar Jesus, está vindo para a igreja, e as pessoas do seu lado estão dizendo: eu só quero ver até onde vai tudo isso. Eu quero ver até onde vai essa confiança. E foi exatamente que Senaqueribe disse: esse Ezequias aí quebrou os muros, está jejuando agora, está indo para a igreja. Eu quero ver até onde vai essa confiança. Eu quero ver até onde vai essa empolgação. E mais ainda, capítulo 18, verso de número 29 e 30. Coloque aí para mim. Olha o que o inimigo diz. 29, leia todos, 1, 2, 3. Olha aqui para mim. O inimigo está
está dizendo: ô Ezequias, não engane e não engane o povo, porque eu já destruí 46 outras cidades. Para de enganar o povo que esse Deus é Deus forte. Verso de número 30, leia a igreja, 1, 2, 3. Certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Olha o que o inimigo está dizendo. Fala para o Ezequias parar de enganar vocês. E na continuação do texto diz assim: nós já se levantamos contra 43 outras cidades. Tinham deuses e eles não puderam livrar. Eles oravam a outros deuses e deuses algum puderam os livrar. E esse rei começa agora a querer acuar a Ezequias. Ele começa a ameaçar a Ezequias. Ele começa a dizer: a partir de agora, Ezequias, acabou, nós vamos se levantar e vamos invadir a cidade. Claro, olhem aqui para mim, esse tempo é um tempo de guerra. Nós não vivemos isso, muitas vezes para alguns até fica difícil entender, mas a maioria das nossas guerras são guerras internas, são guerras da mente. São guerras em que o inimigo da nossa vida, que é o Satanás, que existe, os demônios, começam a nos rodear e dizer: acabou para você, não tem mais jeito. E pior ainda, você começa a ver quem você era, e de repente você diz: é impossível voltar a ser quem eu era. Ou muitas vezes você vê o cerco do inimigo e as afrontas, e ele começa a fazer você acreditar naquilo que ele está falando. Esta noite Deus me trouxe aqui e te trouxe aqui para dizer: duvide das tuas dúvidas. Deus não mudou. Duvide das tuas dúvidas. O Deus a quem você serve não mudou. Olha aqui para mim, quantas vezes nas lutas minhas que já passei, passo e vou passar, quantas vezes o inimigo quer que eu acredite, e eu pergunto para mim mesmo: por que você está pensando nisso? Oxi, Deus te trouxe até aqui, Wesley, não é para passar vergonha não. Deus te trouxe até aqui, não é para você voltar para trás não. E esta noite Deus te trouxe aqui para dizer: olha para trás, olha o tanto que você andou, olha da onde você saiu, olha o que ele já fez. Você acha que ele vai te deixar sozinho agora? Levanta a cabeça. Mas o inimigo está dizendo: vocês estão confiando demais. Capítulo de número 19. Porque agora Ezequias está angustiado e ele entra para dentro da igreja. Verso de número 14, capítulo 19, verso de número 14. Porque agora o rei Senaqueribe manda uma carta para ele. E recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias pegou a carta de afronta e estendeu perante o Senhor. Essa noite eu estou falando com gente aqui que recebeu carta. Essa carta pode ter sido um exame. Essa carta pode ter sido a carteira de trabalho que diz dispensado. Essa carta pode ser até mesmo o divórcio que saiu. Essa carta pode ser a decretação da falência, ou até mesmo um laudo, ou até mesmo um diagnóstico do médico. O rei mandou os mensageiros e disse: entrega a carta. E Ezequias pega a carta e diz: calma aí que eu sei para onde eu vou. Essa noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer: qual foi a carta que você recebeu? Qual foi a notícia que você recebeu?
o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu Deus, de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Verso 16: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abra, Senhor, os teus olhos e olhe, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verso de número 17: verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, lançaram seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Existiam 46 outras cidades, e toda cidade que o rei ia, destruía, acabava com tudo. E essas cidades, eles colocavam os deuses, adoravam, mas Senaqueribe vinha e destruía. E aí Ezequias agora ora e diz: oh Deus, eu até entendo que nas outras cidades existiam Dagon, o rei dos deuses dos amorreus, dos filisteus, existiam outros deuses, mas eles eram deuses de pedra, de madeira. Eles não conseguiam mesmo lutar, eles afrontaram e não conseguiram fazer com que os exércitos fossem vitoriosos. Por isso que Senaqueribe sempre ganhou. Mas só que tem o seguinte: Deus, o Senhor não é Deus de madeira, o Senhor não é Deus de pedra, o Senhor é um Deus vivo. E eles não estão afrontando a nós, eles estão afrontando o Senhor. Esta noite, deixa eu dizer um negócio aqui para você. Eu posso dizer, muitas vezes quem te afronta não está afrontando a Deus, está afrontando você. E posso dizer um negócio muito sério: tira a mão onde Deus vai passar o braço, porque eles não estão falando contra você, estão falando contra o Deus Todo-Poderoso. Não tira o versículo, Herbert, deixa o último, por favor, porque eles dizem assim: livra-nos da mão. E assim todos os reinos da terra, todo mundo vai saber que só tu és Senhor Deus. Sabe, o teu vizinho vai dizer: rapaz, só Deus na vida daquele lá. Sabe por que muitas vezes na tua casa assalta a casa da direita, da esquerda, e a tua não assalta? Porque Deus está cuidando. Eu tenho um testemunho. Eu tinha um carro, tinha um sonho de ter um carro, um maré. Irmão, nunca compra um maré, é luta. Ninguém tem maré aqui, né? O Ivan tentou me vender um maré esses dias. Pastor, é o único dono, tá com 70 mil, você já rodou várias vezes isso aí, irmão? Maré é luta. Mas eu tinha um sonho de ter um maré, né? Eu trabalhava no banco em São Paulo, eu ia todo dia para São Paulo de carro, coloquei lá o gás, todo dia eu passava pelo mesmo lugar, todo dia, 2 anos. E um dia o mecânico deu um problema, eu combinei com o mecânico: eu vou até tal lugar, você pega esse carro, leva pro mecânico, e depois que eu sair do banco, você devolve o carro. Eu passava todo dia no mesmo lugar, na mesma rua, nunca me aconteceu nada. Aquele dia o mecânico pegou, foi sequestrado com maré. Senhor Jesus. Aí um cara falou pra mim: que sorte, né? Eu falei: não, é porque os outros é Deus de pedra, de madeira. Comigo, meu irmão, tem um aqui com uma metralhadora do lado, outro armado atrás. Nenhum inimigo pega, porque Deus protege. E na tua vida não é diferente. Pode dar errado pro vizinho da direita, da frente, do trás, mas para ti não será atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios e
nenhuma ameaça vai fazer você voltar para trás. Esta noite Deus quer derramar sobre a tua vida força, renovo, ousadia. Levanta a tua cabeça, vai para frente. Levanta a tua mão e adora o Senhor por um minuto. Levanta a tua mão e adora o Senhor por um minuto. Xarabacandalaba, xerabatarabachai. Rabacandalaba, xerabacandarabachai. Você entrou aqui essa noite porque o inimigo está dizendo: eu vou parar você. Você entrou aqui essa noite e Deus está pedindo para que eu fale isso. Você não está conseguindo mais nem atender o telefone. Toca o telefone, você já começa a tremer. Qual vai ser a notícia agora? Qual vai ser a carta? Toca a campainha da tua casa e fala: meu Deus do céu. Mas essa noite Deus está dizendo: chega. Teve gente que não entendeu. Chega. Tem gente que não acredita, mas eu estou liberando uma palavra profética para gente que entrou aqui, que estava paralisado, estava preso em algumas situações. Deus está dizendo: chega. Afrontou até aqui, brincou até aqui, bateu até aqui, falou com você até aqui. Esta noite Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer: chega! Chega! Ele ora, pastor Marcelo, e sempre quando se ora, tem resposta. Capítulo de número 19, verso de número 23. Diz assim: por meio dos teus mensageiros, afrontastes o Senhor e dissestes: como a multidão dos meus carros subia ao alto dos montes e ao lado do Líbano, e cortei os teus altos cedros e suas mais famosas faias, e entrarei nas suas pousadas externas até dos bosques do seu campo fértil. Verso 24: e eu cavei, bebi águas estranhas, e com as plantas dos pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouvistes o que já dantes fiz, e já destes os dias antigos e o planejei? Agora, porém, os fiz vir para que fostes tu que reduzistes os cidadãos fortificados, as cidades fortificadas e os montões desertos. Por isso, os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e como hortaliça verde, como feno de telhados, e o trigo queimado antes de amadurecer. Porém o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua revolta, subiu aos meus ouvidos. Aleluia! Deixa eu só te explicar esses três. Senaqueribe mandou uma carta dizendo: eu acabei com tudo. Aonde eu passei, acabei tudo. Tudo aconteceu, eu destruí tudo. É isso que está dizendo. Mas olha a resposta de Deus para eles: portanto, eu vou pôr um anzol no nariz dele. Você não entendeu? Porém, um anzol no nariz. Você não entende, mas deixa eu te explicar. Você já viu boi, touro, búfalo enorme? É só pegar aqui nele, ó. Ele vem quietinho. Você viu que coloca aqui e coloca, como chama? Quem é da roça aqui? Eu não sou da roça. Que chama? Cabresto. Prende no nariz. O bicho é forte, poderoso, mas só dá um puxãozinho assim, ele para na hora.
Já viu o cavalo grande, alazão, embaixador? Ele só dá um toquinho e para. E sabe o que Deus diz aqui para Senaqueribe? Vou pôr um anzol no nariz dele. Você não entendeu? Sabe quem está mexendo contigo? Jesus está dizendo, vou colocar um anzol no nariz. Foi longe demais. Vou colocar um anzol no nariz. Mas só isso? Não. Na outra versão, sem ser a corrigida, diz, e um freio na sua boca, porque está falando demais. Sabe aquela abençoada que está falando? Deus está dizendo, eu vou colocar um freio na boca dela. Mas pastor, Deus é misericórdia. Mas tem gente que fala demais. Cuidado com a tua boca. Tem gente que dá rajar de língua, é espiritual, mas fala demais. Deus vai colocar um freio na tua boca. Cuidado com quem você fala, de quem você fala. Eu gosto do meu pai e da minha mãe. Nós somos todos meninos, eu, Tony, Luciano, menino jovem. De vez em quando nós senta na mesa e vai falar de alguém, ele fala, já para. Vai, irmão, o pastor Gilberto nos ensina. Quando você começa a falar de alguém, fala, irmão, tem outro assunto? Cuidado de quem você fala. Pastor, mas tá lá, tá na pingaiada, tá no irmão, até lá Deus pode tirar de lá e fazer dele um pastor para ti. Cuidado de quem você fala. A vida é uma roda gigante. Tem dia que você tá lá em cima e aí você fica falando dos outros, mas a roda gira. A roda gira. Eu já vi gente, irmão, que já estava lá em cima. A roda girou. Aí fica falando, tem misericórdia. Você não tinha misericórdia de ninguém quando você estava lá em cima, ué. Porém, e eu já acabo, um anzol no teu nariz e um freio na tua boca. Mas o mais interessante, capítulo 18, verso número 36. Porém, calou-se o povo e não respondeu palavra alguma, porque mandado do rei havia dizendo, não respondereis. Você entendeu? O rei está sendo afrontado, o pau está quebrando, e o rei diz, fica quieto, responde nada não. Sabe aquele zap que foi? Responde não. Ontem aconteceu isso ontem. Uma filha do Satanás escreveu um negócio lá na minha rede social. Irmão, sabe quando os dedos começam a pegar fogo para responder? O que você quer responder? Aí eu falei para a irmã, olha o que ela falou. Wesley, isso daí é uma barraqueira, não vale nada. Perca tempo com isso não. Eu falei, verdade, né, irmão? Eu tenho tanta conta para pagar. Hoje eu tive que pagar DAS, GPS, fundo de garantia, tanta coisa. Você acha que eu vou me preocupar com essa mulher? Vou nada, irmão. Vou ficar quietinho. Mas pastor, o pau está quebrando. O rei está dizendo, responde não. Tem gente que não merece as suas respostas. Eu não gosto de fazer isso muito não, mas Deus está mandando dizer. Fala para a pessoa que está ao teu lado, diga assim, fica quieto. Tem gente que não merece suas respostas não. Tem gente que não merece. Você quer dar satisfação, ele nem vai ouvir tua satisfação. E para de ficar colocando no Facebook, estou angustiado, estou decepcionado. Tem gente batendo palma. Irmão, confunde o Satanás. Estão batendo em você e diga assim, hoje estou feliz, estou abençoado. Eu estava numas provas um tempo atrás, eu pegava o carro dos outros, tirava foto. Obrigado Deus pelo presente. Era uma gravata nova, um terno novo. Não estava mentindo. Aí
Alguém vai falar, rapaz, trocou o carro? Trocou em nada, irmão. Tem gente, irmão, que briga e fica respondendo e coloca lá, você vai ver, Deus vai te pegar. Fica quieto, irmão. Entra nos grupos e fala, fica quieto. O rei está dizendo, está afrontando, está ameaçando. Pode ameaçar. Eu não vou responder nada. Eu disse que eu não sei falar RG, eu não sei falar CPF, mas eu sei na Bíblia para te ensinar. Porque tem gente que está ouvindo RG, CPF, mas está um mau caráter, não paga ninguém, fala palavrão e não vale nada. Esta noite Deus te trouxe aqui para dizer, fica quieto, deixa as coisas acontecerem, porque Deus é na tua vida. Dá um chacoalhão na pessoa que está do lado e diz assim, aprenda a ficar quieto. Eu vou acabar agora, porque é melhor ter razão, irmão. É melhor ter paz do que ter razão. O rei diz assim, fica quieto. Tem gente, irmão, matando barata com bazuca. Mata barata, mas quebra a parede. Acaba com tudo. Eu vou falar com o meu chefe, ele vai ver. Fala. Não é, Kiko? Não é assim hoje os funcionários assim? Eu não levo desaforo. Fala. Aí ele fala um monte. Falei, tá bom. Passou no RH, beleza? Mandado embora. Eu vou falar tudo pro pastor. Fala. Tá bom, irmão. Vai sair do cargo hoje. Eu vou falar tudo pro meu marido. Ele vai ver. Tchau, então. Vai embora, sou infeliz. Sabe o que o rei disse? Fica quieto. Não responde nada, não. Porque eu vou colocar um anzol, assim, Deus, um anzol no nariz e o freio na boca. E eu caminho para o encerramento. Capítulo 19, verso número 20. Porque esse tal de Senaqueribe estava querendo paralisar. Capítulo 19, versículo número 20. Deus levanta um profeta, Isaías, e diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que você orou pedindo, Ezequias, acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, quem que tem que ouvir? É Deus, irmão. Não é a tua vizinha, não. Tem irmã ou irmão que fica, chega na vizinha e fala do marido, ou fala da esposa, e o vizinho está com um mostradinho dizendo, se você não quer, eu quero. Fala mal do emprego, fala mal do patrão, e o amigo do serviço está dizendo, tô doido para ficar no cargo dele. Quando Ezequias vai e apresenta a carta em oração, Deus diz, eu ouvi. Verso número 21. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e blasfemastes? E contra quem alçastes a voz? E erguestes os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. A quem afrontastes e blasfemastes? Não é contra pastor Marcelo, irmã, nada. É contra o Santo de Israel. Verso número 23, é isso? E por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e dissestes, com multidões de carros subi ao alto. Cortarei os altos, cedros, suas pousadas, extremidades, enfim. Verso número 24. 25. Porventura não ouvistes o que já dante fiz isto, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir, para que fostes tu reduzistes as cidades fortificadas dos montões desertos. Por isso, os moradores dela com pouca força ficaram pasmados. Coloca o 27 para mim e eu vou para caminhar. Porém, teu assentar
e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, porei o meu anzol sobre o teu nariz e o freio nos teus lábios, e farei voltar pelo mesmo caminho que viestes. Deixa eu acabar aqui. Eles estão vindo afrontar. Agora vão parar. Deus disse, vai voltar para trás. E eu encerro, coloco 32 a seguir. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará na cidade. Eu posso liberar uma palavra profética para acabar. Não vai entrar na tua casa. Pode até bater no portão, ficar gritando lá de fora, mas não vai entrar. A bagunça não vai entrar na tua casa. Ah, ele não consegue entrar, então ele vai lançar flecha, vai lançar coisas, vai lançar veneno. Não lançará nela flecha alguma. Eu estou profetizando. Tampouco virá perante ela com escudo. E a versão sem ser corrigida diz assim: e não vai levantar ou jogar tranqueira alguma na tua vida. Porque tem gente, irmão, que é especialista em jogar tranqueira na nossa vida. Joga fofoca na nossa vida, joga coisa ruim na nossa vida, joga maldição na nossa vida. Deus está dizendo, não vai jogar tranqueira alguma na sua vida. E eu quero liberar agora esses 2 versículos profetizando: pelo mesmo caminho por onde vier, por ele vai voltar. Porque nessa cidade, na tua casa, na tua vida, nos teus sonhos, não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei a esta casa, o teu sonho, a tua vida, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Se coloque em pé. Verso de número 35. Tudo isso por causa de um posicionamento de Ezequias, dizendo: não. E aí Deus diz assim: e sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. E então Senaqueribe, o rei da Síria, partiu e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrod, seus deuses Adrameleque e Sareze, seus filhos o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Eu explico esses 3 versículos e acabo agora mesmo. Ele estava afrontando. Deus disse assim: eu preciso de um anjo. Quantos anjos? Quantos soldados tinham? 185.000. Aí o anjo de madrugada diz: cheguei para resolver um problema. Que problema? Mexeram com um dos meus. Mexeram com um dos meus. E o anjo começou a matar. Matou 10, matou 100, matou 1000, matou 185.000. E o que estava afrontando ficou vivo. Acordou de manhã e disse: acabou todo mundo. E voltou correndo. E quando chegou em casa, seus próprios filhos o mataram. Porque a Bíblia diz: pelo mesmo caminho que ele estava vindo, ele voltou. Eu encerro aqui dizendo: eu não sei qual foi a carta que você recebeu. Eu não sei qual foi a afronta que você recebeu, ou a afronta que você está passando. Eu não sei. Mas Deus colocou esse texto no meu coração
para liberar uma palavra profética para a tua vida. O anzol vai cair no nariz, o freio vai invadir a boca. Essa noite Deus te trouxe aqui porque você entrou aqui desesperado, dizendo: Deus, estou acuado, estou acuada, eu não sei mais como vai ser, porque a ameaça está me dando crise de pânico, está me dando depressão, está me dando agora, Deus, eu não estou conseguindo mais reagir, eu não estou conseguindo mais nem andar, nem caminhar, nem sonhar. Esta noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer: eu estou liberando, eu estou te libertando esta noite. Senaqueribe não vai entrar na cidade, Senaqueribe não vai entrar na casa, Senaqueribe não vai entrar nos teus sonhos, Senaqueribe não vai entrar nos projetos. Pelo mesmo caminho que ele está vindo, ele vai voltar. Levanta a tua mão para o céu em nome de Jesus. Esta noite ele está dizendo: estou enviando anjos. Essa noite Deus está enviando anjos guerreiros. Essa noite Deus está enviando guerreiros ao teu favor. Você está dizendo: Deus, a guerra